Olá, sejam bem-vindos ao Observa Saúde na Rádio. Saúde na região metropolitana de São Paulo, na sua Rádio Madalena. Hoje, no Observa Saúde na Rádio, nosso convidado é o Dr. Oswaldo Donini. O assunto do episódio de hoje é a diálise. O Dr. Oswaldo vai primeiro contar um pouco quem ele é, depois já entrar direto no que significa, no que é, o que envolve a questão da diálise. Boa tarde. Bom, eu sou médico sanitarista, fui durante 48 anos, aliás, médico sanitarista da Secretaria de Estado da Saúde. Estou também há 38 anos na Secretaria Municipal de Saúde. E na Secretaria Municipal eu acompanho e monitoro os serviços contratados. São 39 serviços que são contratados pela Secretaria Municipal para fazer diálise, tá? O atendimento dialítico em pacientes renais crônicos. A diálise é um tratamento que tem um nome um pouco mais pomposo, que é terapia renal substitutiva, que quer dizer, terapia quer dizer tratamento, renal quer dizer dos rins, substitutiva quer dizer que é substituir, que vai substituir. É um tratamento para substituir o rim, tá? Então, por algumas patologias, o rim deixa de funcionar, os rins são dois, os rins deixam de funcionar, então é um tratamento para substituir essa função dos rins. De tal forma que qual é a função do rim? É filtrar o nosso sangue, eliminando aquilo que não tem interesse para o organismo, para o nosso organismo, tá? E reter aqueles materiais, água e materiais, alimentos que interessam para a nossa vida. Essa é a função renal. A diálise é substituir essa função do rim para quem já não tem rim ou está em falência renal. Daria para você explicar um pouco melhor qual é o procedimento que se faz desse tratamento, qual é o equipamento? Grosso modo, duas modalidades de diálise, tá? Uma que é mais comum entre a gente, entre o nosso meio, que é a hemodiálise. A hemodiálise, na qual o indivíduo que já não tem mais rim e tal, é feito uma fístula, geralmente uma fístula no braço, ou um catéter, na qual o sangue passa a funcionar através de uma máquina, em que nessa máquina recebe material e água que necessita o nosso organismo e retira os materiais que estão em quantidade elevada ou que são tóxicos para o nosso organismo, tá? Geralmente os indivíduos que fazem hemodiálise, eles frequentam a hemodiálise 3 vezes por semana, tá? Durante 4 horas, tá? Para não ter problemas maiores pela doença renal crônica. As crianças são 4 a 5 vezes por semana, que fazem em quantidade um pouco menor. A outra modalidade que é a mais antiga, que é a diálise peritoneal, na qual é feita no abdômen, na barriga. Existe uma membrana que envolve todos os órgãos abdominais, parte do intestino, fígado, parte do estômago, parte do pâncreas, que chama peritônio. Essa membrana é muito rica em vasos, seja veias, seja artérias, tá? A diálise peritoneal é de tal forma que faz os buracos no abdômen, na barriga, tá? E joga um líquido, que é o líquido necessário para que o indivíduo seja absorvido os materiais que ele precisa, e essa membrana, o peritônio, funciona como um filtro, e tira as coisas boas desse líquido e joga nesse líquido as coisas ruins, e aí o líquido sai. Nessa modalidade de peritoneal, você tem 2 tipos, tem um tipo que é chamado DPAC, e que você coloca lá e coloca o banho, chamado banho de diálise, tá? E que ele vai entrando através
de um catéter, tá? Mas ele entra sozinho, tem um cuidador que cuida e tal do paciente e ele entra na barriga e tal, quando termina. Hoje o mais comum é o DPA, que a gente chama, que é uma máquina cicladora em que já leva o líquido lá para dentro e depois já retira, de tal forma que você calcula, por exemplo, para fazer enquanto eu vou dormir. Então calcula para receber a diálise durante 6 horas, 5, 6 horas, enquanto você está dormindo e tal, e o seguinte você vai trabalhar, você vai fazer seus afazeres, tá? Mas ela é menos utilizada, porque tem toda uma questão social, tem uma questão cultural, tem uma questão técnica mesmo, dos nefrologistas que não estão aqui no Brasil, não são incentivados a fazer esse tipo de diálise. Então ela é muito boa, tá? Basicamente, essas são as modalidades de diálise que nós temos hoje. Então, considerando esse procedimento todo, 3 vezes por semana, durante 4 horas, é um problema grave para as pessoas que têm essa Muito social. Sim, muito sério. Problema social sério, tá? E como é que está essa situação de pessoas submetidas a diálise no estado de São Paulo, na qual você tem uma ideia? É o seguinte, então, nós temos hoje, na região metropolitana, né, nós temos no SUS 56 serviços que fazem diálise, tá? Diálise diária. Desses daí, cerca de 29 serviços são no município de São Paulo. E os outros, em todas as regiões da grande São Paulo, você tem serviço de diálise hoje. Tem mais ou menos uma cobertura boa, tá? Eu acompanho mais o município de São Paulo, são 39 serviços, tem 7.500 pacientes hoje sendo acompanhados. Esses 29 serviços são contratados, não tem nenhum serviço próprio da Secretaria Municipal de Saúde que faz isso. E no município tem 6, basicamente, hospitais ou do Estado ou sob a gestão estadual. São os hospitais ou próprio do Estado ou universitário, como o Hospital Universitário, Hospital das Clínicas, Santa Casa de São Paulo, Santa Marcelina, o Hospital Darcy Vargas e o Hospital Santa Marcelina. Agora, esses 6 hospitais, apenas 5% da necessidade dos doentes que estão em diálise no município hoje, 5% são atendidos nesses hospitais. 95% são atendidos nos 29 serviços contratados pelo município. Tá? São cerca de 7.500 pacientes que são atendidos no município de São Paulo, são mais ou menos 13.000 pacientes hoje na Grande São Paulo, são atendidos na Grande São Paulo. Tá? Se nós considerarmos, sei lá, não temos um número mais fidedigno, mas que 80% dos pacientes que tem na Grande São Paulo, se nós entendermos que cerca de 80% dos pacientes hoje têm acesso ao SUS e 20% têm acesso a plano de saúde particulares, a gente calcula hoje que cerca de 16.500 pacientes, 17.000 pacientes da região metropolitana usam esse serviço. E cerca de 95% é hemodiálise, 3 vezes por semana. Tá? Temos 30 crianças, tá? 30 crianças que são acompanhadas hoje, sendo um único serviço da gestão municipal que faz para criança, atende 15 crianças hoje, e os outros são atendidos na gestão estadual. Agora, você ditou uma diferença também entre os que estão na capital e os que estão nos municípios da Grande São Paulo, porque seguramente num município pequeno você não tem serviço de hemodiálise. Aí você tem que ter todo o trabalho de transporte 3 vezes por semana de uma cidade para outra para fazer procedimentos. Você tem ideia mais ou menos como é que isso está organizado, se isso está funcionando razoavelmente? Que eu saiba, sim, tá? No município de São Paulo, às vezes são atendidos pelo chamado atende, né? Que então ele leva o paciente da casa dele até a sua diálise, tá? Agora, mesmo tem algumas clínicas e tal que colocam o van para ir até próxima ao metrô e tal,
pega os pacientes, tá? Esse serviço funciona 3 turnos, geralmente, tá? Então, das 7 às 11, da meio-dia às 4, das 5 às 9, tá? Mais ou menos isso daí, tá? São 3 turnos que o paciente se revela segunda, quarta, terça e sexta, terça, quinta e sábado, outro. É isso no sentido de bloco de equipamentos disponíveis. Isso, tá? E você tem que dar um descanso também para o equipamento, senão ele pifa antes, então domingo ele descansa. Essa capacidade de atendimento, ela está sendo suficiente? Olha, aí eu acompanho mais o município de São Paulo, não, estamos mais ou menos no gargalo hoje, tá? Nós temos cerca de 200 pacientes novos por dia, e mais ou menos 200 que saem e 200 que entram, de tal forma que eu tenho hoje um déficit de serviço, déficit de oferta, principalmente na região leste, no extremo leste do município, e no extremo sul do município. São 2 regiões. Acredito que nos outros municípios da Grande São Paulo, isso também ocorra, que os pacientes residentes das periferias e tal, da dificuldade de locomoção, até, também isso pode ocorrer, tá? Porque eu tenho, por exemplo, no ABC eu tenho, acho que 6 serviços. Na região de Mogi Guarulhos e tal, que Alto Tietê tem acho que 5 serviços. No Franco da Rocha tenho 2 serviços só. Então acho que essa questão de locomoção é mais complicada. Mogi das Cruzes pega sítios mais distantes. Isso, então, temos 5 serviços, né? Tem um Taquaratuba, Suzano, Mogi, 2 em Guarulhos, se não me engano, tá? Então, esses... Agora, sempre tem essa dificuldade, é 3 vezes por semana, então não sei como que funciona lá, tá? Mais aqui de São Paulo. E aí, quando você tem esse problema, aí traz um problema para a gestão. Como que eu vou levar um paciente? Se eu tenho déficit na Zona Sul, como que eu vou levar um paciente da Zona Sul para fazer aqui no centro, onde eu tenho vaga sobrando, entre aspas, tá? Na região sudeste e centro tem mais vagas hoje. Como que eu faço para esse indivíduo vir aqui? É complicado. 3 vezes por semana, tá? Aí é um problema. É uma questão de logística importante. E a prefeitura não tem uma estrutura própria para equacionar essa logística. Aí acaba sobrando para a família, para as outras pessoas, transportar o paciente. Não, tem o atende. Tem um atende que atende grande parte, né? O atende, ele é geralmente para pessoas com portadores de deficiência física, tá? Mas que eles atendem em parte os doentes renais crônicos, dada a característica. Eles não têm deficiência física, mas tem que 3 vezes por semana, é caro, né? Eles podem ter isenção de transporte, mas é sempre complicado, tá? É o problema sério. Você mora numa cidade pequena, tem que se deslocar de uma cidade para outra, mesmo tendo isenção de transporte, significa ser 4 horas de hospital, de local, de clínica, e mais 1, 2 horas para ir, para voltar, praticamente um dia. Então, nós temos filha, né, que o paciente está no hospital, às vezes eles estão com várias comorbidades, às vezes muito tempo, tá? Estão infectados, tá? E aí é complicado, porque as clínicas não têm condição de atender um paciente complexo desse daí. Temos aqui um nefrologista, tá? Então, basicamente, do ponto de vista de tratamento para a doença renal, são essas modalidades. Obviamente, você tem a questão nutricional, que é obrigatório ter no serviço, então, nutrição, orientação. Você tem a questão da assistência farmacêutica, tá? Esses pacientes de homenagear têm que tomar medicamentos, tá? Seja para o controle do ferro, seja para ter hemoglobina, né? A eritropoetina, que é cedida pelo Estado, para a produção de hemoglobina, tá? Seja para ter o controle da fósforo. Então, você tem medicamentos que são dados e tal para grande parte desses, para fazer o controle, porque a diálise, ela troca algumas coisas. Tem certas coisas que você tem que dar, submeter o paciente periodicamente, complementar. Monitorar. Isso, exatamente. Bom, e aí, em relação a esse problema, essa situação que nós nos encontramos,
que você acha que seria possível fazer para melhorar e responsabilidade de que seria melhorar isso? Bom, 70 a 80% dos pacientes que estão em diálise, eles são portadores de hipertensão arterial e ou diabetes mellitus, tá? As crianças não. Crianças geralmente é má formação ou uma doença com infecções repetidas que leva a doença crônica, mas os adultos é a hipertensão e o diabetes. E temos hoje todas as diretrizes e condições totais para atendimento nas unidades básicas, na rede primária de atenção que nós temos em todos os municípios, tá? Entretanto, são doenças de difícil controle, a aceitação do paciente a tomar diariamente os medicamentos e tal é difícil, tá? Às vezes, mesmo que eles consigam, isso não é suficiente e eles podem entrar em doença renal. Mas a maioria é por tratamento mal feito ou um controle mal feito da hipertensão e do diabetes leva a doença renal crônica. Então, a primeira coisa que tem é ter uma atenção básica, né, ser um pouco mais resolutiva para que não ocorra, não chegue à doença renal. É interessante esse aspecto, só que a última que eu pouco agregar é a preocupação do governo federal em relação a essas questões, até de colocar na farmácia popular esses medicamentos gratuitamente. Isso. Só todo medicamento, Vamos dizer assim, de rebucho, essas coisas disso, de organização e de estímulo para que as pessoas utilizem os recursos existentes para evitar que chegue nesse ponto de ter que fazer diários. Sim, mas e na rede de atenção, com estratégia da saúde da família, que não é só medicamento, você tem toda a questão exercícios físicos, alimentação balanceada, né, de tal forma que você consegue controlar e diminuir. Pode até vir a ser que eles venham até a doença renal crônica, mas num estágio superior, mais avançado. Superior não, mais avançado, numa idade mais avançada. Deixa eu fazer uma ideia, hoje a média de idade dos pacientes que estão em diálise trabalha de 55, 60 anos. E a média de óbito é entre 65 e mais ou menos 65 anos. Entre 63 e 67 anos, a média de óbitos, tá? Há 30 anos, 40 anos atrás, daí era 30 anos que eles morreram. Já usavam 2, 3 anos depois morriam, porque não tinha tratamento, tá? Então isso daí, se a gente pensar 40 anos atrás, o SUS deu um salto violento. Agora, podemos melhorar? Podemos. Você tem toda uma regulamentação, né, do controle da doença renal crônica estabelecido pelo Ministério da Saúde e que ainda não está implantado, por exemplo, no município de São Paulo, de utilizar esses serviços especializados que fazem diálise, tem nefrologista obrigatoriamente, eles servirem de referência para atenção básica, seja diretamente, tá, ou seja através de telemedicina, de orientar os casos de hipertensão, diabetes e outras doenças menos comuns, mas que também levam à doença renal crônica, do médico de família, da equipe de saúde da família que está nas unidades, de orientarem. E servir de retaguarda, porque é gradativa. Então você tem hoje a doença renal crônica, no estágio 1, 2, 3, 4, 5, diálise, tá? Então, você tem todo um parâmetro estabelecido pelo Ministério da Saúde para que seja feito, de tal forma que até o estágio 3 seja garantido na rede básica. 4 e 5, acho que seja acompanhado pelos nefrologistas do serviço de diálise para garantir que eles não entrem em diálise ou que retarde o ingresso deles no serviço na diálise. Outra coisa, né, é procurar gradativamente aumentar e substituir, ao invés da hemodiálise, fazer a diálise peritoneal, tá? Porque o indivíduo não tem questão de transporte, ele vai ter que ir uma vez por mês só para ver se está fazendo, coletar os exames e tal. Ele vai uma vez por mês na unidade, em vez de 3 vezes por semana, tá? Só que aí, é óbvio, você tem o fator social, tá? O indivíduo tem que ter um lugar adequado, tem que ter um cuidador treinado, tem que ter recurso, porque é caro você ter uma máquina cicladora funcionando 8 horas, 6, 7 horas por dia, né? Elétrica,
Isso vai ter um consumo maior de eletricidade. Teve toda uma questão de entendimento desse cuidador e do paciente, como que ele deve fazer para evitar peritonite e fazer adequadamente para que ele continue em boas condições sem que apareça os sintomas da insuficiência renal. Eu acho que isso poderia ser poderia ser uma coisa a ser pensada pelas autoridades e fazer uma seleção entre as pessoas que estão em diálise, aquelas que têm melhores condições sociais e esclarecimento de condições de manuseio desses equipamentos, certo? E dar uma ajuda para passar de um tipo de diálise para outro tipo de diálise. Se você estaria dando mais oportunidade de outras pessoas pudessem estar utilizando o equipamento da unidade de diálise, que dedicaria para a diálise doméstica. Isso seria uma coisa bem interessante, porque seguramente entre esses 6, 7 mil que você falou aí de diálise, certo? Foi isso, mesmo? Isso, 7 mil em coisa, e 500 em peritoneal. 7 mil aqui no município. Que estão fazendo essa diálise, eles poderiam estar passando para fazer a diálise. Uma parte deles não estão em processo seletivo e ver aquelas pessoas terem mais condições de fazer esse outro tipo de diálise, gostaria de fazer domesticamente. Seria melhor para o paciente, seria melhor para todo mundo, porque o serviço estaria mais disponível para outras pessoas. E que tem que fazer, porque tem alguns que têm que fazer na marca, que é outros. Existe um projeto da Secretaria de Estado da Saúde, que nós vamos trabalhar junto agora, tá? Nessa busca, porque o que acontece? Um reflexo da deficiência da atenção básica é que essas pessoas antes de entrarem em diálise, elas estão nos hospitais, em falência renal. E aí os hospitais ficam pedindo vaga na regulação para poder colocar, tá? Então, o projeto de Estado eu achei interessante, e vamos trabalhar juntos nisso daí, é que a gente capacitar os hospitais a fazerem a diálise peritoneal e quando pedir o paciente já vai para a diálise peritoneal. Caracterizar, então eles vão caracterizar aqueles que têm indicação, claro, tem toda uma questão técnica aí, tem indicação, eles vão entrar em diálise peritoneal no hospital. Então, em vez de fazer a fístula e tal, não sei o que, esperar, não, já prepara ele para fazer, já faz a diálise peritoneal no hospital e já vai para o serviço fazendo diálise peritoneal. E ampliar os serviços que realizem, né? Não são todos os serviços que fazem diálise peritoneal. E com isso aí é óbvio que eu acho que foi uma questão de mercado, não sei, mas os nefrologistas não aprenderam, desaprenderam a fazer diálise peritoneal, tá? Isso não sou eu que falo, são os próprios próceres da nefrologia e tal, tá? Que falam para mim, não é uma crítica, mas é uma situação, isso eles falam. O médico, o nefrologista desaprendeu a fazer, porque ele nunca foi, ninguém era entusiasta de fazer isso, né? Eu sou velho, Pedro também aprendeu, a gente fazia diálise peritoneal no leito, né? No leito do paciente, passava a noite acordado e tal, não sei o quê, doença renal agudo, né? Doença renal, né? Não tinha máquina, né? Não tinha máquina. Em emboturador não tinha. Claro, é o seguinte, é possível fazer diálise peritoneal, desafogando um pouquinho a diálise por máquina, certo? E que seguramente existe uma faixa da população que poderia estar em casa fazendo a diálise à noite, tendo uma vida mais razoável do que estar viajando 3 vezes por semana para uma clínica para fazer diálise, né? Seguramente, como você falou, isso deve ter uma questão de mercado, e aí teria que ver como é que trabalha essa missão para poder fazer essa transição. É uma transição que é melhor para o paciente, é melhor para o serviço, é melhor para a sociedade, certo? Então, seria importante ter algumas pessoas que pudessem pensar nisso e fazer uma transição, digamos assim, a parte famosa, né? Lenta, gradual e segura, tá certo? Tem um tipo de diálise para outro tipo, para uma camada da população que tenha indicação para isso e que tenha condições sociais de suportar um tratamento doméstico desse tipo. Exatamente isso. Esse é o projeto do Estado que ele levou e nós vamos ver os principais hospitais, seja estaduais, seja municipal. Quais são aqueles hospitais que têm maior demanda e a gente vê já uma clínica e que a clínica vai ao hospital, né? A clínica que faz acompanha, tá? E
capacitar o hospital, se tiver nefrologista, porque às vezes não tem, às vezes é o clínico, né, a fazer a diálise peritoneal, né, máquina aspiradora tal, de tal forma que quando ele sai, ele já vai para o serviço de diálise peritoneal e não para o serviço de hemodiálise. Só queria fazer uma referência. Esse é o segundo programa que o Dr. Valdo Durin grava com a gente no Observar Saúde na rádio. O primeiro programa foi sobre o sistema de transplantes do Estado. Eu recomendo fortemente procurar esse programa nos nossos canais de podcast. Mas eu queria saber também, Valdo, queria saber não, mas eu gostaria que você fizesse alguma relação, então, entre a questão da doença renal crônica e a necessidade de transplantes e um sistema de transplantes. Rapidamente, você já falou bastante disso no programa anterior. Vou agregar umas coisas anteriores um pouquinho. Nós falamos que seria interessante saber que nível de autoridade, quem é que poderia estar fazendo alguma coisa. Você fez uma boa exposição em relação ao que o Estado pode fazer e está com já uma certa iniciativa para tentar fazer alguma coisa. Caberia alguma coisa para os municípios e para os próprios conselhos de saúde, para a sociedade, para poder melhorar essa situação? Não, eu falei da questão aí para a transferência de pacientes de hemodiálise para lenta, gradual, igual você disse, tá? É o projeto da Secretaria de Estado, tá? Que imagino que esteja fazendo com outros municípios, tá? Mas que vai fazer com o município de São Paulo, então é uma organização. A outra é a atenção básica, melhorar as condições da atenção básica, né? Aí é uma responsabilidade do município. Aí é hipertensão, diabetes, fundamentalmente. Diagnóstico precoce de outras doenças também, como a nefrite crônica e tal, mas é que se você atender diabetes e tal adequadamente, tá? Você vai atender as outras doenças também adequadamente, você vai evitar ou pelo menos retardar o aparecimento de insuficiência renal. O serviço de atenção básica, e tem a participação do Conselho de Saúde, está acompanhando e fazendo trabalho da própria comunidade para identificar as pessoas precocemente. Então, acho que esse é um papel importante, né? Quer dizer, você ter a unidade básica melhor preparada para isso, para comprovar essas doenças, e ter a comunidade mobilizada para identificar pessoas que possam estar tendo esse quadro, mas que não estão se cuidando. E o terceiro, a primeira coisa, é a questão do transplante. Quer dizer, o indivíduo em doença renal crônica, em diálise, ele não tem opção. Ele ou vai para o transplante ou ele vai morrer, né? Óbvio que hoje a sobrevida é bem maior do que era há 20, 30, 40 anos atrás, há 30 anos atrás, vamos dizer assim, mas aumentar o transplante renal, tá? Essa é uma necessidade e tal, mas que eu já falei outra vez, hoje nós temos no estado 19 mil pessoas aguardando transplante renal e fazemos cerca de 1.000 transplantes por mês. Então, tá? E isso vai aumentando, porque o que a gente faz, nós fazemos cerca de 500 transplantes por mês, tá? Então, fica sempre aumentando um pouco mais, tá? Então, basicamente, essas são as linhas de ação hoje que a gente pode ter. Na comunidade, você explicou bem, atenção básica, atenção médico especializado, tá? Espero que agora tenha a organização dos cuidados, as OCIs do programa mais especialista, tá? Que venha a ser incluído essa questão também da doença renal crônica no futuro, porque aí facilitaria também se tem um financiamento um pouco. Lembrando que na atenção básica, das áreas atendidas pelo programa de saúde da família, né, um estímulo, né, aqui as pessoas atendam as recomendações, né, do seu agente imunitário, seus médicos clínicos nas unidades básicas de saúde. Aí. Gostaria de fazer alguma consideração final? Só ainda agradecer, né, pelo convite, tá? E espero que a Observatório e a Rádio Madalena continue a ampliar o seu leque de ação para que atendam aos objetivos, principalmente do Observatório, né, junto à população, junto à rede de atenção aos funcionários e servidores das redes de atenção para que estimulem a melhorar o SUS, né?
A Rádio Madalena foi criada pela Associação Rádio Madalena, fundada em 2013, entidade civil sem fins lucrativos, apartidária, que já obteve junto ao Ministério das Comunicações o direito de implantar uma rádio comunitária na Vila Madalena, em São Paulo. A Rádio Madalena é transmitida pela internet no site radiomadalena.com.br. O Observatório de Saúde da Região Metropolitana de São Paulo, o Observa Saúde, é uma iniciativa conjunta do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde, da Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de São Paulo, o COSEMS-SP. O Observa Saúde está sediado no Departamento de Política, Gestão e Saúde da Faculdade de Saúde Pública da USP, onde ele é um projeto transversal. Nosso site é fsp.usp.br/Observa Saúde. Obrigado pela sua audiência. Se tiver gostado, não se esqueça de curtir e compartilhar.